Sejam bem-vindos à nossa jornada de Igreja com Propósitos. Estamos reiniciando a nossa caminhada, entendendo que Deus tem proporcionado para nós esse tempo de ressignificarmos a missão da igreja, para que de fato a gente possa seguir ou responder todas as expectativas de Deus. Então, relembrando aos irmãos que a igreja ela existe para adorar a Deus, servir ao mundo, evangelizar o mundo, integrar pessoas e discipular pessoas semelhantes a Jesus. Esses são os 5 propósitos da igreja. Relembrando o momento em que Jesus estabelece a igreja e o texto que traz essa referência, Mateus 16, 18, eu lhe digo que você é Pedro, Pedro é Petros, pequena pedra, e sobre pedra, que é Petra, que é pedra, é rocha, edificarei a minha igreja, eclésia, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus, logo depois que estabelece a igreja, ele também estabelece a sua missão. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é estabelecer o reino de Deus. Essa é a missão proposta por Jesus em sua palavra. E nós, para entendermos o nosso papel de forma prática, não é? A gente precisa trazer a teologia para a nossa prática, né? E para isso a gente precisa também nos comprometer como igreja local com as questões relacionadas à praticidade da igreja, né? Vamos lembrar que a Bíblia, especialmente os escritos de Jesus, eles não são reflexivos. Obviamente você pode e deve fazer reflexão sobre todos os conteúdos bíblicos e também dos evangelhos. Porém, Jesus é um homem prático, né? Para isso a gente precisa fazer a igreja compreender qual é o seu papel no sentido prático. E aí nós definimos isso, né, junto ao bispo Scarpim, qual é a nossa missão. Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, é muito importante uma declaração de missão. Você deve fazer essa declaração e escrever também na sua igreja. Qual é a missão da sua igreja? Então nós definimos assim, proclamar o evangelho de Jesus ao mundo, integrar pessoas ao corpo de Cristo através da comunhão, tornando-as semelhante a Jesus por meio do discipulado, treinando líderes comprometidos com a transformação da sociedade. Essa declaração de missão, ela está conectada com os 5 propósitos. Você pode observar que é exatamente isso que diz a nossa missão, não é? E a nossa visão? Nossa visão é o que nós queremos que a nossa igreja se torne. Nós queremos que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os lugares onde ela foi implantada, se torne uma igreja relevante inserida na comunidade. Existe uma diferença entre visão e missão. Missão são as ações práticas da visão. Então vamos definir assim, missão é o presente, é aquilo que eu estou fazendo agora, é aquilo que eu me proponho a fazer agora. E visão é o futuro. Visão é aquilo que eu quero me tornar. Então a gente precisa compreender que é preciso que a gente tenha uma compreensão da visão. A visão também é subjetiva, não é? A gente poderia definir visão como, né, aquilo que eu vejo no meu coração e que eu acredito que eu seja capaz de realizar. Então, todo líder precisa ter uma visão clara para onde você está indo com o seu povo. Cada igreja local, cada igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo precisa definir de forma clara a sua visão. Ou seja, o que vocês querem ser daqui 1 ano, 2 anos, daqui 3 anos. Para isso você tem que ter uma missão clara, que são as ações práticas da visão. Sem uma visão declarada, sem uma visão clara, dificilmente você vai estabelecer uma missão. Isso é muito importante, ok? Lembrando aos irmãos e ressaltando essa verdade, que a igreja, a sua teologia está fundamentada em 5 propósitos, não é? Quais são os 5 propósitos? O que eles significam? Na realidade, os 5 propósitos é a sintetização de toda a teologia bíblica. É como se nós pegássemos aqui todos os conteúdos da igreja, toda a teologia da igreja, e dividíssemos em blocos de ensino. Então você ia ver que está claramente definido, né, em 5 grandes blocos: adoração, serviço,
evangelização, integração e discipulado, que são os 5 propósitos da igreja. E a gente vai olhar, por exemplo, que os 5 propósitos declarados por Jesus nos 2 grandes mandamentos e na grande comissão, na realidade é uma síntese de tudo aquilo que ele está propondo. Por quê? Porque Jesus, ele viveu como judeu, né? Ele tinha a cabeça de judeu. Jesus histórico, estou falando, né? Não Jesus na sua divindade, mas na sua condição de homem, viveu como judeu, né? Foi ao templo, lia a Torá, não é? Dava os seus dízimos, praticava todos os rituais da lei como sendo judeu, e é por essa razão que ele diz assim: eu não vim para aborgar a lei, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Na realidade, Jesus ressignificou a lei. Então, quando ele é perguntado sobre os grandes mandamentos da lei, e ele responde isso em Mateus 22, 37 a 40, que representa os 2 primeiros propósitos, na verdade, a pergunta é: mestre, quais são os grandes mandamentos da Torá? Não é? Para o judeu, a Torá não significa a parte mais importante da vida. Por quê? Se a gente for olhar para a Torá, que para nós é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele fala não apenas de espiritualidade, mas ele fala de todas as áreas da vida, não é? A lei judaica ela traz resposta para todas as questões relacionadas à vida humana. E é nesse contexto que Jesus responde. Portanto, ao responder o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, na verdade o que ele está respondendo é: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo são as coisas mais importantes da vida, e não apenas da questão espiritual, ok? Isso nos traz para essa realidade que a gente precisa compreender, que nós não estamos aqui, irmãos, para fazer da Bíblia nosso manual de reflexão. Claro que existem momentos em que nós utilizamos a Bíblia para reflexão, mas a Bíblia, ela traz uma questão prática, ela exige de nós a prática. E quando Jesus faz o segundo discurso, que é a grande comissão, é depois da sua morte e ressurreição. E ele vai falar, ele vai deixar isso como legado para a igreja. Por isso que a gente entende que os 2 fazem parte de uma síntese que Jesus está fazendo de toda a teologia bíblica. Quando ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, aqui, recapitulando aqui, o primeiro mandamento, que é adorar a Deus, ou seja, o primeiro propósito, que é adorar a Deus, Jesus responde: ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, que é a adoração. O segundo propósito é: ame o seu próximo como a si mesmo. Ambas estão em Mateus 22, 37 a 40, que é servir. Portanto, é o segundo propósito. O terceiro propósito, nós vamos ver que está na grande comissão. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Mateus 28, 18 a 20, na verdade, ok? Mas tudo bem. Isso é evangelizar. O quarto propósito é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também Mateus 28, 18 a 20, ok? Por que a palavra batismo? Por que batismo é integração? Isso é importante você compreender. Porque a palavra batismo é uma palavra grega que significa imergir alguém para dentro das águas. Batismo é algo muito importante. E o batismo não surgiu, irmãos, do cristianismo. Na verdade, o batismo surge no judaísmo. Todo judeu prosélito, o que é um judeu prosélito? É aquele que não nasceu judeu. Ele não nasceu de nenhuma tribo de Israel. Ele não é filho de Abraão no sentido físico. Ele é alguém que se converteu ao judaísmo. Nós chamamos isso então de judeu prosélito. Não é? O judeu prosélito, todo aquele que se tornava judeu, ele tinha que ser batizado. E o batismo, na perspectiva judaica, era a imersão de alguém para uma nova realidade de vida. É por isso que a primeira pessoa que aparece batizando na Bíblia é João Batista.
E João Batista batizava para que o cara pudesse expressar o seu arrependimento. Mateus capítulo 3 nos fala. Então o batismo nada mais é do que imersão para uma nova realidade de vida, que é viver em comunhão, viver em relacionamento, viver junto com as pessoas. Isso é fato muito importante. E o último, que também está na grande comissão, é ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui é discipulado. É quando nós ensinamos uma pessoa a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Lembrando bem que a grande preocupação de Jesus no discipulado, primeiro, é que as pessoas fossem transformadas no seu caráter, que fossem confrontadas nas suas fragilidades, que fossem apoiadas para que elas crescessem. Aqui está, portanto, os 5 propósitos que compõem todo esse conteúdo teológico da igreja. Quais são as 5 palavras, né, para facilitar essa compreensão a você, pastor, que lidera a sua igreja e que vai agora começar a implantar o projeto? A gente traz essas palavras porque elas ficam mais fáceis de você, para as pessoas entenderem o que você está tentando dizer. Por exemplo, quando falamos de adoração, podemos pensar em glorificação, porque nós celebramos a presença de Deus na adoração. Isso é glorificação, quando a igreja se reúne para celebrar o nome do Senhor. A segunda palavra seria missão, que é evangelismo. E nós comunicamos a palavra de Deus através do evangelismo, que então é o segundo propósito. O terceiro é membresia. Nós integramos a família de Deus em nossa comunhão. A palavra membresia é uma palavra quase que inventada pelo apóstolo Paulo, que se refere à junção de alguém, não é? A integração de alguém para dentro de um corpo vivo. Não é o que é um membro de uma igreja? É uma pessoa que está vivendo em comunhão com a igreja. Quem não tem comunhão com a igreja, do ponto de vista bíblico, nem membro é. Pode ter o nome na lista de membro, mas membresia está integrada ao corpo místico de Cristo. O quarto propósito é maturidade. Educamos o povo de Deus através do discipulado. Maturidade, ela só é alcançada quando ela é provocada, não é? Ninguém amadurece se não for provocada. A maturidade é um processo. Maturidade não é gerada por orações fortes, por campanhas, não é, irmãos? Tudo isso faz parte da igreja, porém maturidade só é alcançada pelo discipulado. Por isso é tão importante entendermos essa fala e esse propósito. A quinta palavra é ministério. Nós demonstramos o amor de Deus através do serviço. Aqui está de forma bem clara para você colocar no coração do teu povo o significado na prática, quais são os 5 propósitos, ok? Aqui para nós entendermos os ciclos de compromisso da igreja. Quando nós pensamos a igreja local, não é? O que a gente pensa quando eu falo igreja? Pode vir muita coisa na sua cabeça. Pode vir, por exemplo, o templo, né? Pode vir o nome, a organização. Mas o que é igreja do ponto de vista de Deus, né? Do ponto de vista de Deus, aliás, a Bíblia define igreja de algumas maneiras. Por exemplo, a primeira maneira é a igreja individual. Nós somos a igreja, eu sou a igreja. Nós podemos pensar a igreja como o corpo de Cristo, que é quando nós nos reunimos para adorar a Deus, ou para expressar, para fazer, ou para executar o nosso serviço. Podemos pensar a igreja como agente do reino de Deus, e podemos pensar a igreja como igreja local. Okay? E aqui eu quero que você pense igreja como igreja local. Tá certo? Por quê? Porque eu estou falando para você que é líder da sua igreja local, você que faz parte de uma igreja local. Como é que eu posso entender a igreja? A igreja não pode ser compreendida somente pelo prédio. Aliás, igreja não é prédio. O prédio é o lugar onde a igreja está, mas a igreja são as pessoas. É eclésia, irmãos. Igreja não é prédio, não é feito de pedra, de madeira. Graças a Deus pelos templos, mas o templo não é a igreja. O que é a igreja são as pessoas. Essa igreja local, ela está inserida em algo maior do que o local onde o templo está estabelecido, que são aqui os 5 ciclos. Eu quero que você veja a sua igreja de 5 maneiras, ok? Em 5 aspectos.
Primeiro aspecto é a comunidade onde ela está inserida. A comunidade é também a sua igreja, porque é o seu campo missionário. Você precisa entender a igreja a partir da sua comunidade. E aí você tem que definir qual é o seu campo de atuação. Por exemplo, a gente sempre diz assim, mede 5 quilômetros para a sua direita, 5 para a esquerda, 5 para frente, 5 para trás, ou 3, dependendo do tamanho da sua cidade, e diga, esse é o meu campo missionário, aqui é a minha igreja. Por quê? Deus espera que você trabalhe ali. A expectativa de Deus não é que você ganhe pessoas do outro lado da cidade. Você pode ganhar, mas o seu campo principal de trabalho é a sua comunidade. O segundo aspecto que você precisa ver, que é a sua igreja, que é outro aspecto, nós chamamos de multidão. O que é multidão? Multidão, na verdade, é a junção de todas as pessoas que fazem parte da sua igreja local. São aquelas que compõem a sua igreja local, aquelas que vêm à sua igreja, não é? Para você ter essa compreensão mais clara, eu vou colocar aqui no slide, para a gente retomar essa compreensão, ok? Quando eu penso, por exemplo, no meu campo missionário, eu penso em todas as pessoas que moram na minha região, são aquelas que estão geograficamente, demograficamente próximo à minha igreja, não é? E quando eu falo da multidão, eu estou falando de todas as pessoas que frequentam o culto da minha igreja, os cultos semanais ou os cultos de domingo, mas que não são necessariamente membros da igreja, não é? Então toda a igreja ela está inserida numa comunidade, mas também ela tem a multidão. Talvez você pense, mas eu não tenho uma multidão. Não, multidão são aqueles que frequentam a sua igreja que não têm nenhuma relação no sentido de membresia, ok? Então a multidão é composta de todos aqueles que frequentam a sua igreja. A igreja propriamente dita, ou a comunidade, ela é composta de membros oficiais, por aqueles que já são batizados, que estão integrados à família da igreja e que fazem parte, então, da igreja local. Você percebe, por exemplo, que cada um desses aspectos da igreja está ligado a um propósito. A primeira lá, que é a comunidade, são as missões, é o evangelismo. O segundo, que é a multidão, é a adoração. O terceiro, que é a igreja, é a comunhão. Isso para você compreender a importância dos 5 propósitos e a questão da aplicação dos 5 propósitos na sua igreja local. Isso é importante, ok? O quarto aqui são os comprometidos. Quem são os comprometidos? Comprometidos são aqueles que estão crescendo. Estes oram e contribuem, são dedicados ao discipulado, mas ainda não servem ao ministério, mas já desenvolveram hábitos espirituais. Você vai compreender isso com mais clareza quando a gente falar sobre as classes, tá? Comprometidos são aquelas pessoas que veio para a igreja, foi batizada, estão crescendo. Você percebe que elas estão crescendo, porque já estão num pequeno grupo, já estão sendo discipuladas por alguém. Em nossa igreja, nós temos proposto, e essa é a visão do Bispo Scarpim, que todas as pessoas passem pelo processo discipulado. Por que é importante isso? Porque é impossível você ter uma igreja madura sem que as pessoas sejam discipuladas. Discipulado não é alternativa, é o único caminho para você promover uma igreja, para você gerar uma igreja madura. O quinto aspecto, né, a quinta forma de ver a igreja é o que nós chamamos de núcleo, que na realidade é o ministério da igreja. Em nossa igreja, cada membro é um ministro. Esse é o menor grupo, isso porque representa um nível de compromisso mais profundo. E o núcleo é formado por uma minoria de servos dedicados, líderes comprometidos com o ministério, ou seja, composta por todos aqueles que fazem parte de algum ministério da nossa igreja. Observa que aqui também está, os comprometidos é o discipulado e o núcleo é o ministério, que compõe então 5 propósitos, ok? Isso aqui é importante você compreender. Então, a partir de hoje, veja a sua igreja em 5 dimensões. Sua comunidade, a multidão, não é? A congregação, os comprometidos e o núcleo. Lembrando que o nosso grande desafio é tirar as pessoas da comunidade, levá-las para a multidão, depois levá-las para a congregação, depois levá-las para os comprometidos e, por último, levá-las ao ministério. Por quê? Quanto mais gente no ministério, mais força temos. Quanto mais pessoas trabalhando,
mais resultado vamos ter e mais força a igreja possui. Amém? Para isso, nós temos pensado em 5 classes de crescimento. Presta atenção, isso é muito importante, não é? O que faz uma igreja ter identidade? O que faz uma igreja ter o mesmo ethos, não é? A mesma cultura? É quando todos ouvem a mesma coisa, é quando todos são ensinados da mesma forma. Então, se eu tenho uma igreja onde cada pessoa recebe um tipo de ensinamento, dificilmente eu vou ter identidade, dificilmente eu vou ter uma igreja pensando a mesma coisa. O fato é que existem algumas igrejas que as pessoas estão chegando agora, e elas estão primeiro recebendo ensino sobre escatologia, por exemplo. Mas escatologia é a última coisa que uma pessoa precisa aprender na igreja. O que ela precisa primeiro aprender? O que ela precisa aprender depois? O que ela precisa aprender na terceira etapa? Então, as classes, na verdade, são etapas de crescimento para que você tenha uma igreja que possa pensar a mesma coisa. Uma igreja que possa sentir da mesma forma e uma igreja que possa ter a mesma identidade. Então, nós temos 5 classes e essas 5 classes representam os 5 propósitos da igreja. A primeira classe é a classe de comunhão. Lembra? Adorar, servir, evangelizar, integrar. Integração e comunhão são as mesmas coisas, ok? O propósito dessa classe, que é a primeira, é integrar os novos convertidos à igreja local e ao corpo de Cristo. Então, esse é a primeira coisa que você vai ensinar para a pessoa, o que significa a igreja local? Qual é o motivo de eu estar aqui? Por que eu preciso vir no culto? Qual é o sentido de eu estar aqui em comunhão com essas pessoas? Qual é a visão da igreja? Quais são os valores da igreja? O que significa ceia? O que significa batismo? O que significa culto? Qual a importância de fazer parte da família da igreja? Essa é a primeira classe, é o que você vai ensinar para as pessoas quando elas chegam na igreja, ok? A segunda classe é o do discipulado. Por quê? Porque na primeira classe ele entende qual é o significado de fazer parte da igreja. Na segunda classe, ele vai aprender que ele precisa ser parecido com Jesus, que na realidade, esse é o grande desafio de nós como cristãos. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29, Paulo diz, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho. Essa palavra aí, imagem, no grego é caráter. Para serem conformados ao caráter de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia propõe que a gente precisa crescer até a estatura do varão perfeito. Quer dizer que o crescimento ele é contínuo, ele é constante, e nessa classe 201, o novo crente, depois de ter sido batizado, vai aprender que agora ele precisa ser parecido com Jesus e ele vai ter alguém que vai ajudá-lo. Depois que ele passa pela segunda classe, observa, ele vai agora para a classe de serviço ou classe de ministério. A palavra ministério e a palavra serviço são as mesmas coisas, ok? Elas significam a mesma coisa, porque a palavra ministério no grego é serviço. Qual é o propósito dessa classe? Tornar cada membro um ministro. Lembra que no corpo de Cristo não existe membros comuns e membros tipo líderes, membros especiais. Isso é mais uma ideia católica de clérigo e leigo. O cristianismo não tem essa ideia. A reforma propôs uma outra coisa e nós cremos que isso está em linha com a Bíblia. Todo crente nasceu para servir, todo crente pode participar do ministério, ok? Portanto, nessa classe, o que ele vai descobrir? Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha chamada? Para que Deus me chamou? Porque muitas pessoas ficam 10, 20, 30 anos na igreja e você pergunta para elas, qual é a sua chamada? Eles vão dizer, eu estou orando por isso. O cara está há 30 anos orando pela sua chamada e não sabe qual é a chamada depois de 30 anos, alguma coisa está errada na forma como ele entende chamada. Para nós, chamada não está do lado de fora, está do lado de dentro. Na classe 301, vamos dar o ensino, a compreensão de como ele vai descobrir qual é a sua chamada. Depois que ele passa pela 301, ele vai para a classe 401. A 401, ele vai descobrir qual é a missão da sua vida no mundo. Ele vai entender
a evangelização do mundo como incumbência para a vida. Nessa classe, ele vai descobrir que missão não é um dom. Muitas pessoas na igreja pensam que evangelizar é dom. Até quando o pastor disse assim, vamos evangelizar na rua, alguns se levantam e dizem, eu não tenho dom para isso. Deixa eu explicar para você. Na classe 401, você vai descobrir que evangelização é incumbência. E que a incumbência foi dada a todas as pessoas e não somente a alguns. Quer dizer que todos foram chamados para evangelizar. Na última classe, você vai descobrir o quê? Você vai compreender o coração e a mente de Deus e vai estabelecer uma relação com Deus. Por que a última classe? Porque você percebe que ele vai passando por etapas de crescimento. Na primeira classe ele aprende o que é a igreja, qual o significado dela, qual é a importância da igreja. Na segunda classe ele aprende que ele precisa ser parecido com Jesus. Na terceira classe ele aprende que ele precisa servir. Na quarta classe ele aprende que ele tem uma missão maior do que todas, que é evangelizar. E na quinta e a última classe, ele aprende que ele tem um Deus que gosta de ser amado. E gosta de sentar-se à mesa, de ouvir um Eu Te Amo, Deus, de ouvir uma canção, de se relacionar com ele. Na prática, a classe 501 é desmistificar essa questão da relação com Deus. Ensinar as pessoas a ouvirem Deus, a entender o coração de Deus, entender como Deus vai conduzi-los paulatinamente pela vida. Isso é importante nessa classe. Portanto, as 5 classes, quando você implanta as 5 classes na sua igreja, você vai gerar identidade no teu povo, porque todas as pessoas vão passar pelas 5 classes. Aqueles que se convertem e aqueles que chegam de outros ministérios passam também pelas 5 classes. Por que isso? Para que você possa ter realmente uma igreja sentindo a mesma coisa, pensando a mesma coisa e tendo a mesma identidade. Bom, como fica a organização do ministério local? E aqui talvez seja uma mudança de paradigma, talvez, porém, uma forma de você ter uma compreensão mais clara do funcionamento da igreja. Não é? Lembrando bem que igreja com propósito é uma ferramenta de gestão. Não é que você vai aprender sintetizando a teologia, você vai aprender que ela vai ficar mais fácil de ser praticada e você vai aprender também que a eficiência da igreja é proporcional ao conhecimento que ela tem, ao conhecimento teológico que ela possui. A deficiência da igreja é proporcional à sua deficiência teológica. O que organiza a igreja não somos nós, é a teologia que organiza. Eu preciso apenas compreender a teologia e colocá-la em prática, para que a igreja possa ser eficiente. Então, vamos falar um pouco aqui sobre as equipes que você vai formar. Lembra? Lembra aqui do projeto, ok? 5 propósitos. Adorar, servir, evangelizar, integrar, discipular, certo? 5 classes. Classe 101, 201, 301, 401 e 501. Cada uma dessas classes representando um dos propósitos. 5 ciclos de compromisso. Comunidade, multidão, congregação, comprometidos e núcleo, ok? 5 equipes ministeriais, que nós vamos falar um pouco agora para você entender. Na prática, você vai aprender que a sua igreja ela vai ser organizada através daquilo que vou propor aqui para vocês, das 5 equipes ministeriais. Então você vai ter uma equipe de adoração, uma equipe de serviço, uma equipe de integração, uma equipe de evangelização e uma equipe de integração. Desculpa, eu vou repetir. Equipe de adoração, equipe de serviço, uma equipe de evangelização, uma equipe de integração e uma equipe de discipulado. Cada uma dessas equipes tem uma designação, tem um propósito e tem um alvo para que você possa ter a sua igreja funcionando. O que é preciso compreender? Quando o apóstolo Paulo explica a igreja, eu acho que 1 Coríntios 12, 12, ele diz assim, que a igreja é um corpo, porém vou parafrasear o texto, ok? A igreja é um corpo, porém composta por diversos membros, e esses diversos membros compõem todo o corpo de Cristo. No versículo 27 do mesmo capítulo de 1 Coríntios 12, Paulo diz, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo.
não é? Então, Paulo diz que todos no corpo de Cristo têm um papel e têm uma função. Então, eu não tenho todos os dons. Nenhum pastor tem todos os dons. Eu preciso procurar os dons que Deus colocou na minha igreja local e colocar essas pessoas nas suas funções. Qual que é o papel do pastor titular, do pastor sênior de uma igreja local? É ser o gestor, é um papel de gestão, não é? E gestão, entre outras coisas, significa eu descobrir os potenciais, treinar esses potenciais, qualificá-los e colocá-los nas suas funções específicas, ok? Para isso a gente vai formar 5 equipes e essas equipes estão relacionadas aos 5 propósitos, não é? Também para você entender, deixa eu citar um outro texto de Paulo, Efésios 4:11, diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Que Paulo diz que Deus deu à igreja, presente para a igreja em forma de homens, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5 ofícios, ok? E cada um desses ofícios está interligado a um dos propósitos da igreja. Vamos lá então falar um pouco da primeira equipe, que é a equipe de adoração. E aqui eu digo primeira equipe, não é por ordem de importância, todas as equipes são importantes, ok? Agora você vai formar 5, não é? Se você tiver pessoas suficientes para formar as 5 equipes, tudo bem, mas você pode começar por algum lugar. Você pode começar, e a gente sempre tem orientado que comece pela equipe de integração. Ela é a espinha dorsal de todo o projeto, você vai entender mais. Mas começando lá da primeira equipe, que é o primeiro propósito alistado por Jesus lá, nos 2 grandes mandamentos, que é a adoração. Então você vai formar uma equipe de adoração e ela é designada para o propósito de adoração. Ou seja, essa equipe ela vai ter 2 papéis. O primeiro papel, e todas as equipes também terão esses papéis, um papel gestor e um papel teológico. O papel gestor é porque todos os departamentos ligados a essa área da igreja estarão submissos a essa equipe, tá certo? Então você tem aqui algumas incumbências dessa equipe. Ela vai ministrar a classe 501. Lembra que eu falei para vocês que são 5 classes e cada equipe ministra a sua própria classe. O pessoal da adoração, portanto, vai ministrar a classe da adoração. O que ela vai fazer como objetivo também? Dar suporte aos cultos específicos. Quer dizer, tem um culto das mulheres, o culto das redes de homens, o culto de evangelização. Claro que cada ministério vai cuidar do seu culto, porém o suporte, a preparação deve ser feita junto à equipe de adoração. Isso é importante entender. Do ponto de vista também de gestão, ela precisa treinar e supervisionar os grupos de louvor, ou seja, talvez você tenha 1, 2, 3, 4 equipes de louvor, não importa. Quem vai treinar, quem vai coordenar esses grupos de louvor é o líder da adoração. Ele também vai cuidar do líder e também do coral, se tiver. A nossa igreja ainda é uma igreja que tem corais em alguns lugares do Brasil. A equipe de teatro, a equipe de dança, a equipe de intercessão, os solistas, as escolas de ministério de louvor, o som e multimídia. Todos esses departamentos, não é? Todos esses ministérios estão debaixo da liderança da equipe de adoração. Por que isso, pastor? Para que você, pastor, entenda que o seu papel não é ficar cuidando de tudo. Seu papel é de gestão, seu papel é de discipulador. E você precisa deixar que outras pessoas executem outras tarefas. A segunda equipe, aqui não está por ordem, né? Porque aqui está a equipe de missões, mas tudo bem. Não está por ordem que eu digo no sentido do que está o texto, mas está tudo bem. Equipe de missões, ela é designada com o propósito de evangelismo, não é? E aonde essa equipe vai trabalhar? Qual é o seu alvo? É a comunidade local. Lembra que a gente falou que ela vai trabalhar exatamente na sua comunidade local. E ela vai também, no sentido de dar suporte às missões estaduais e transculturais ligado à nossa diretoria de missões, ok? O objetivo, ministrar a classe 401, que é a classe de evangelismo, né? Planejar junto com as redes todos os eventos ponte.
lembrando que evento ponte nada mais é do que aqueles eventos que conecta a igreja local com a sua comunidade, não é? Supervisionar e liderar os grupos de evangelismo e treinar as equipes. Então cabe a ele também criar grupos de evangelização e treinar essas equipes também para que eles sejam eficientes. Outro objetivo, programar as atividades evangelísticas e projetos missionários. Toda igreja deve ter atividades evangelísticas e projeto missionário como parte do seu trabalho, da sua prática teológica. Por último, dar apoio e suporte a todas as atividades da diretoria de missões, como eu disse para os irmãos, no sentido mesmo de apoio, ok? A equipe de comunhão. A equipe de comunhão, ela é o coração de todo o projeto. Por quê? Porque ela é a equipe pastoral da igreja. Não adianta a gente pensar em adoração, pensar em evangelismo, pensar em discipulado se a gente não tem uma equipe de comunhão que seja eficiente. E aí, qual é o alvo dessa equipe de comunhão? É a igreja local, é a membresia. Ela não vai trabalhar com as pessoas de fora, lembra? Quem trabalha as pessoas de fora é a equipe de missões. Mas ela vai trabalhar especificamente, o rebanho, as pessoas que são membros da igreja local. Qual é o objetivo dela? Ministrar a classe 101, que é a classe de comunhão, não é? Fazer pastoreamento e comunhão do rebanho junto ao pastor titular, supervisionar os grupos familiares e os grupos de afinidades. Nós somos uma igreja que entendemos que o evangelho tem que ser vivenciado, a experiência do evangelho se dá através dos relacionamentos. A fé cristã é uma fé relacional. Ninguém pode dizer que é cristão, que serve a Deus, se vive em casa, sem ter contato com as pessoas e sem estar numa igreja local. Isso não é evangelho. Então, os grupos familiares é o meio pela qual a gente proporciona, possibilita essa questão da comunhão. Casamentos, funerais, cuidados pastorais, visita aos enfermos. O quê? Quando a gente diz casamentos e funerais, porque isso aqui faz parte da vida da igreja, irmãos. As pessoas casam e as pessoas morrem também, não é? Então, essa equipe é uma equipe que vai estar atenta a todas essas realidades da própria igreja. Também ela vai fazer a integração e consolidação dos novos membros através desse processo de consolidação. Vai também promover eventos de comunhão para a igreja local e o pacto de membresia, que é aquele pacto que as pessoas fazem logo quando chegam à igreja. Lembre-se que nós nos comprometemos com aquilo que nós assinamos. Tudo que a gente declara, a gente se compromete melhor. Então, quando um membro chega na igreja, ele precisa se comprometer com aquilo que são os valores da igreja local. A quarta equipe é a equipe de maturidade. E o alvo dela são os comprometidos. São aqueles que estão num processo de crescimento. Lembra que no reino de Deus, você só tem um caminho. Você não tem outra alternativa, você precisa crescer, porque no reino de Deus, quem não cresce, diminui. E a Bíblia é muito clara em relação a você colocar as pessoas num trilho. Então essa equipe ela vai olhar para os comprometidos, de forma mais clara para aqueles que estão no processo de crescimento na igreja. E o objetivo dela é ministrar a classe 201, não é? Que é a classe do discipulado propriamente dito, vai cuidar do discipulado, das estruturas de discipulado, que vai acontecer tanto nos pequenos grupos, quanto vai acontecer na vida como todo, depende da estrutura de cada igreja. Vai cuidar também do que nós chamamos de PDV, que é processo de desenvolvimento de vida. Eu vou explicar o que é isso. Lembra que eu falei para você das 5 classes? 101, 201, 301, 401 e 501. Isso aqui nós chamamos de o primeiro estágio de crescimento de uma pessoa quando chega na igreja. Ok? Cada equipe vai ministrar a sua própria classe, mas a coordenação é do pessoal da equipe de maturidade, porque ele é o mestre da igreja. E aí ele vai coordenar para saber aonde as pessoas estão, em que lugar elas estão. Só para você entender. Cada uma dessas classes nós vamos levar em média de 4 a 5 aulas. Então, a classe 101, por exemplo, vou demorar mais ou menos de 4 a 5 aulas para ministrar para as pessoas. Depois a pessoa é batizada, depois ela vai para 201, 301, 401 e 501, ok? A gente precisa saber em que estágio essa pessoa está. Quem vai fazer toda essa coordenação é o pessoal da equipe de maturidade,
que nós chamamos, portanto, de PDV, é a junção das 5 classes: adoração, serviço, evangelização, integração e discipulado. Supervisionar os grupos de discipulado da igreja. Como eu disse, eles acontecerão nos pequenos grupos e os mais maduros vão sempre cuidar dos novos, né, daqueles que estão chegando agora. Promover e desenvolver seminários de maturidade para a igreja local. O que é isso, irmão? Por exemplo, o líder da equipe de maturidade, que é o mestre da igreja, ele vai sempre trazer para o pastor principal aquilo que ele percebeu de deficiência na igreja. Vamos colocar um exemplo que é mais simples da gente perceber. Por exemplo, uma igreja onde há muita fofoca. Como é que a gente acaba com fofoca na igreja? A gente não acaba com fofoca orando, irmãos. Não é a oração que acaba com fofoca. O que acaba com fofoca é o discipulado e os seminários que falam sobre aquele tema. Entende? Então você aplica a palavra àquela realidade. A palavra de Deus é o remédio para transformar as pessoas. Então, o líder da equipe de maturidade vai observar quais são as áreas de deficiência na igreja e vai propor seminários, simpósios, encontros para resolver aquela questão. E, por último, aqui o Peniel, que é aquele encontro de 2 dias que a igreja faz para os novos convertidos, para lidar com algumas questões que são pertinentes no momento que ele está vivendo. Peniel não é para crente antigo, para crente que está chegando agora. Crente antigo que precisa passar Peniel o tempo todo é porque não amadureceu, continua criança na fé. Por último, a equipe de ministérios, não é? O alvo dessa equipe é o núcleo. O que é o núcleo? É o ministério da igreja. A palavra ministério e serviço são as mesmas palavras, ok? O alvo dela, portanto, é o núcleo. E ela vai trabalhar de forma sistemática para que o ministério da igreja, os líderes da igreja, aqueles que servem na igreja, que a gente tem que mudar essa ideia de ministério. Ministério são todos os que servem na igreja. Quem limpa o banheiro da igreja, não é aquela que faz que ensina as crianças, os líderes da mídia, os líderes do som, são os ministros da igreja. Eles é que estão servindo na igreja. Eles são o núcleo da igreja, ok? E essa equipe, ela vai cuidar exatamente da questão do núcleo. O objetivo é ministrar a classe 301, que é a classe de serviço, transformando membresia em ministros, ou seja, transformando os membros em alguém que serve. Processo de desenvolvimento dos ministérios, o que é isso aqui? É um processo em que você vai identificando os potenciais da igreja e vai colocando essas pessoas nos seus lugares. Equipar líderes para os ministérios eclesiásticos e ministério de reino. Ministério eclesiástico são aqueles que funcionam na eclésia, que é a própria igreja. Ministério de reino são aqueles que atuam do lado de fora da igreja. Eu vou dar aqui um exemplo para você, ok? Por exemplo, se um médico se converte na igreja, o que você faz com esse médico? Você não vai pedir para ele sair do seu consultório e vir servir na igreja, né? Ficar o dia inteiro na igreja, não. Você vai ensinar para esse médico que ele pode servir a Deus lá no consultório. Como é que ele pode fazer isso? Primeiro, honrando o Senhor pelo seu testemunho. Mas quando pensamos em serviço, pensamos que esse médico pode tirar, por exemplo, 1 hora ou 2 horas do seu tempo durante a semana para atender pessoas mais carentes. Isso é ministério de reino. Então, o ministério, irmão, não é só aquilo que acontece dentro da igreja. É tudo aquilo que acontece na vida das pessoas que servem a Deus. Se você olhar para a igreja primitiva, ela tinha uma compreensão muito clara dessa questão de servir. Ela vai liderar os grupos de serviços da igreja e ela vai também cuidar da assistência social, ela vai cuidar da administração aqui no sentido do espaço da igreja, as adequações dos espaços físicos da igreja. Ela vai cuidar também da cozinha e também vai cuidar da diaconia. Algumas igrejas têm pedido para que a diaconia fique ligado à adoração. Algumas igrejas pediu e nós não temos nenhuma dificuldade, você pode adequar se você achar melhor, ok? Nosso alvo. Qual que é o nosso alvo como igreja local, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Trazer a comunidade para fazer parte da multidão, que é o nosso desafio. Como a gente vai trazer essas pessoas que estão no nosso entorno? Como fazer a igreja ser uma igreja relevante? Lembra que a visão que temos é tornar a nossa igreja
uma igreja relevante inserida na comunidade. Para isso, nós precisamos ver a comunidade como parte de nós. Quando a gente se isola, irmãos, e isso é um problema, é uma deficiência da igreja, é o isolamento. É quando ela fecha a porta e diz, Deus está com a gente aqui, está tudo bem, glória a Deus pelo nosso culto, como se ela não tivesse nenhuma responsabilidade com o ambiente geográfico. E esse é um problema que a gente precisa pensar, trabalhar, para que a gente possa mudar essa visão. A igreja tem um compromisso com a comunidade. Nós somos uma igreja de comunidade e queremos inseri-la na comunidade. Para isso a gente precisa trazer para a nossa igreja, para dentro das portas, né? Vamos chamar assim, da igreja. Como é que a gente pode fazer isso? Aqui estão algumas dicas para que você possa implementar na sua igreja local. Primeiro são os eventos ponte, que nós fazemos através das redes, casais, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, não é? O que é um evento ponte? É tudo aquilo que conecta a sua igreja à sua comunidade. Por exemplo, você pode fazer um encontro de casais, um jantar para casais e convidar a sua comunidade. Você pode fazer um encontro de jovens e convidar a sua comunidade. Claro que você tem que fazer isso de forma interessante, né? Pensando sempre no indivíduo, na sua integralidade, irmãos. Não adianta só pensar na questão da espiritualidade, é preciso pensar o ser humano na sua integralidade, e é assim que se faz um evento um evento ponte. Segundo estratégia é um culto para os não crentes, realizado no domingo e durante a semana. Você pode tirar um final de semana ou pelo menos uma vez por mês para fazer um culto direcionado aos não crentes, que é um culto para a sua comunidade. Naquele domingo, especialmente, você vai trazer alguém, pode ser o culto do amigo, coisa do tipo que você pode fazer na sua igreja. Isso realmente gera muito resultado. O que é importante? Você trazer as pessoas. E nesse culto, você trabalhar o culto de forma intencional para que você possa conquistar as pessoas. Uma pregação específica, clara, direcionada, um louvor claro, direcionado, canções ou uma peça teatral, tudo aquilo muito direcionado para o seu público-alvo, que é a sua comunidade. Reunião dos grupos familiares, que são os pequenos grupos. Eles são muito importantes para você atrair a comunidade. É bom que você espalhe a sua igreja pelos pequenos grupos. Por quê? E aí é o grande desafio. Porque o pequeno grupo ele tem duas funções. A primeira, tem muitas funções, mas uma delas é você vai permitir a comunhão da igreja. Isso é importante. Segunda coisa, você vai permitir que as pessoas que fazem parte do pequeno grupo possam trazer pessoas para fazer parte daquele momento tão especial, reservado para o tempo de oração, para compartilhar a palavra, para orar pelas necessidades, e é um tempo importante de evangelização. A quarta estratégia são as reuniões dos grupos de afinidades, que são um pouco diferentes dos pequenos grupos. A dinâmica é um pouco diferente, porque nos grupos de afinidade você junta pessoas que estão vivenciando as mesmas experiências. Você pode fazer um grupo de afinidade de pessoas, de jovens que estão na faculdade. O que eles vão compartilhar no grupo de afinidade? As experiências com a faculdade. Os desafios de estar sendo bombardeado pelo humanismo, não é? Pelos valores da ciência. Lembre-se que a ciência tem um papel importante em nossa vida, não é? Nós não negamos a ciência, mas a ciência tem um papel e a teologia tem outra. A gente não vive em guerra com ninguém. Mas quando pensamos em humanismo e teologia, elas se diferem, né? Porque para nós, a teologia está no centro da vida. E para o humanismo, o homem está no centro da vida, e isso é uma mudança radical. Quando você chega na faculdade, você vai ser confrontado na sua fé. E paz, meus senhores aqui, líderes e pastores, presta atenção a isso. 70% dos jovens que vão para a universidade perdem a fé. 70%. E eu fico pensando, qual é o problema? O problema é que nós estamos negando na base. É a base que está errada. É preciso gerar nas pessoas convicção a respeito do Evangelho. E aqui nos grupos de afinidade são importantes por isso, porque as pessoas discutem os seus próprios desafios. Podemos pensar também no grupo de pais que estão tendo filhos, pais de crianças que estão vivendo o desafio de ter o primeiro filho, a criança que dá
que exige mais tempo. Esse compartilhar de experiências é muito importante. Quais são as nossas estratégias? Culto de domingos e cultos semanais, como nós já dissemos. Grupos familiares, grupo de afinidades, grupo de apoio e eventos ponte. A gente já falou um pouco sobre isso. Continuando aqui. Os eventos ponte são eventos que integram a comunidade através das redes. A gente disse, né? Um evento ponte é aquele evento que conecta a igreja local à sua comunidade, entendendo sempre a comunidade, eu estou ressaltando isso, como parte da sua própria igreja. Quando você sair para fora dos portões da igreja, lembre-se que a sua igreja não se restringe ao seu ambiente geográfico. Ela está inserida num ambiente maior e Deus espera que você faça diferença ali. Okay? Esses eventos ponte, portanto, integram pessoas, integram a comunidade através das redes. Né? Então você pode fazer um evento ponte através de rede de casais, rede de jovens, rede de adolescentes, rede de mulheres ou rede de crianças. E qual que é a função das redes? A função primária das redes é integrar as pessoas de acordo com as suas características. Né? Quer dizer, você integra jovem com jovem, integra mulher com mulher, casais com casais, criança com criança. Por que as redes são importantes? Porque ela permite que você faça um trabalho mais direcionado. Por exemplo, quando o pastor prega no domingo, ele prega para todo mundo. Nas redes a gente tem a oportunidade de pregar para aquele grupo. Eu vou pregar numa rede de jovens, eu vou pregar especificamente para eles. Eu posso lidar com as suas demandas, eu posso trazer clareza para as suas áreas de desafios. Isso é importante. A rede de mulheres, a mesma coisa. Você pode trazer à tona todas as questões relacionadas aos desafios que as mulheres têm enfrentado na nossa geração. Portanto, é muito importante a formação das suas redes na sua igreja. Isso faz parte da igreja com propósito. E aqui a gente vai dar aqui uma ideia, né? Uma síntese sobre a função de cada uma das redes. As redes de casais, por exemplo, elas têm algumas atividades que devem ser implantadas e a gente vai melhorando isso e a gente vai instruindo os irmãos com mais clareza no decorrer da nossa jornada. São os encontros de casais e os eventos ponte, não é? Os cursos, Família Projeto de Deus, lembrando que esses cursos vão ser enviados para os irmãos futuramente, quando as coisas estiverem caminhando um pouco mais para frente, a gente vai enviar esses cursos. Segundo curso, Educando Filhos à Maneira de Deus, e o terceiro curso, Consagração de Filhos. São 3 cursos que a rede de casais vai implementar na igreja local. Qual a importância disso? Porque você vai tocar na espinha dorsal das questões relacionadas aos casais. Isso é de suma importância para você ter uma igreja madura e atualizada do ponto de vista bíblico. A rede de jovens, a mesma coisa. Quais são as atividades da rede de jovens? Encontros de jovens, não é? Acampamentos, eventos ponte, grupos de afinidade, são aqueles grupos que são específicos para os jovens, e grupos de edificação, que são aqueles grupos onde eles se encontram para tratar de temas mais específicos. Os cursos são Vivendo o Evangelho, que é um curso, e Jovens com Propósito, que é outro curso. Falando ainda dos jovens, nós temos o pastor Alex, que está à frente da JUCOP, né, que é Jovens com Propósito, e ele tem feito um trabalho excelente na área dos jovens e dos adolescentes. A rede de adolescentes, as atividades são encontros de adolescentes, os grupos de discipulado, os eventos ponte, os grupos de afinidade. Novamente, encontro de adolescente. Qual a importância disso? A importância disso é porque você pode trazer à tona todas as questões relacionadas aos desafios da adolescência e aquilo que está proposto hoje do ponto de vista bíblico, teológico, em confronto, né, em conflito com aquilo que está aí na questão do humanismo. A igreja tem esse desafio e é preciso enfrentá-lo com mais clareza, ok? Os cursos adolescentes com propósito. Na rede de mulheres nós temos as atividades das mulheres como evento ponte, novamente, não é? Os chás de bebês, os encontros de mulheres, novamente esses encontros são importantes para trazer clareza em relação aos desafios propostos pelas mulheres, e os cursos Mulheres com Propósito e cursos para noivos. Rede de crianças nós temos também, encontros de crianças, os eventos ponte e os cursos
Crianças com Propósito e a Escola Bíblica. Eu quero só que os irmãos prestem atenção aqui na questão das crianças. Se nós não cuidarmos das nossas crianças, nós vamos comprometer o futuro da nossa igreja. Lembre-se de uma coisa, que a hora de você implantar os valores de Deus na vida de uma pessoa é na sua fase de meninice, na sua fase de criança. Porque ela está sendo formada na sua identidade, no seu caráter, na sua personalidade. A Bíblia nos orienta, não é? Aqui fale, inculque, né, no coração do teu filho esta lei, os mandamentos do Senhor. Moisés ensinou para o povo de Israel, ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho, né? Ou seja, o que a Bíblia nos ensina é que é preciso inculcar, é preciso ministrar, é preciso ensinar para as nossas crianças os valores de Deus. Lembrando bem que a gente precisa ter um cristianismo mais cultural, né? O cristianismo não pode ser apenas uma parte da nossa vida, precisa ser nossa cultura. Quando os nossos jovens forem questionados a respeito de qualquer coisa que eles façam ou que deixem de fazer, eles precisam ter clareza que aquela é a nossa cultura. Não importa o que o mundo pensa, o que as pessoas pensam, nós respeitamos a forma como as pessoas pensam, como pensam e diferente de nós. Porém, as nossas convicções são essas. E isso se começa quando nós entendemos o papel, quando nós começamos a trabalhar as crianças. E aí os cursos é Criança com Propósito e a Escola Bíblica. Por último aqui, e aqui também vai o meu agradecimento aos irmãos por estarmos completando mais essa jornada, não é? Lembrando bem que adorar, servir, evangelizar, integrar e discipular é o nosso grande desafio como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos tornado a nossa igreja uma igreja mais relevante. Queremos torná-la e já temos dado passos para que isso aconteça num futuro próximo, não é? Para isso temos disponibilizado o nosso tempo, junto com os irmãos aqui que têm nos ajudado nessa tarefa, não é? E aí eu quero deixar aqui também o meu contato, né? Eu sou o pastor Eufrásio, não é? E o meu telefone é 97357-2947 e logo mais embaixo você vai ter aqui o e-mail onde você pode entrar em contato. Deus os abençoe, um grande abraço e até a próxima caminhada, se Deus permitir.